Segurança não é luxo, é necessidade. No programa Blindagem em Foco, você descobre tudo sobre proteção automotiva, residencial e executiva, as melhores tecnologias, dicas de especialistas e as últimas tendências em blindagem. Patrocinado pela Argus Vidros Blindados, referência em qualidade e inovação em proteção balística. Aqui você fica por dentro de tudo o que há de mais eficiente no mercado de segurança. Blindagem em Foco. Conhecimento que protege. Meu nome é Marcelo Silva e sou apresentador do programa Blindagem em Foco. E hoje com temas bastante interessantes com dois convidados muito especiais. Um tema é sobre composição de vidros blindados e o outro é sobre documentação necessária para este segmento. Andréia, seja bem-vinda aqui ao programa Blindagem em Foco. Você que trabalha com assessoria documental, né? Um nome assim meio estranho, né? É uma atividade bastante específica nesse segmento de blindagem. De novo, seja bem-vindo aqui ao programa Blindagem em Foco. E para começar, eu queria já perguntando como é que você veio parar ou identificou esse caminho, essa atividade específica na blindagem de veículos? É interessante, né, essa pergunta, porque volta ao berço, né, que é a origem de tudo, de quando eu comecei a entender de um processo de blindagem, me especializei nessa parte burocrática. Né? Nem todo mundo gosta disso, né? Aquilo que são as regras, né, que determina até as condições para o processo de blindagem. E blindagem é uma paixão, né? A gente tem um grande apreço por todo o mercado. E por isso eu me especializei, então foi além, né, do meu conhecimento, de entender as portarias, são inúmeras, né, ITA, portaria, e aí eu tento trazer o civil, né, para entendimento do militar, né, de como funciona o processo militar, e o militar também entender o civil. Né? Você faz um papel então de intermediária entre essa relação entre a área militar e a área civil. E acredito, como você falou aqui, tem que estudar muito para entender, porque são muitas normas, muitas portarias, né, que tratam desse tema, né? O nosso trabalho como assessoria documental é exatamente esse, né? É simplificar, porque há um entendimento, né, as interpretações das portarias, da legislação. Então, hoje eu me considero uma especialista no assunto, né? Que eu às vezes decoro os artigos, né, querendo ou não, porque é a minha vida, né, é um trabalho que eu empenho, faço com muito amor, vai além, né, da questão profissional. Então, hoje, né, ser reconhecida, ter um trabalho focado, são de horas, né, horas e horas, assim, eu acabo até causando problema em casa. Imagina, não tem mais hora para parar. Não tem hora para parar. E você falou de paixão, né, imagino que você também, como eu fui picada pelo bichinho da blindagem, né? Eu tenho uma história também bastante tempo nesse segmento, já tentei sair e a gente roda e acaba, né, fazendo. Até porque gosta, eu também faço com muito prazer o trabalho que eu desenvolvo. E o que você acha relevante que a gente possa falar aqui para os nossos espectadores, principalmente para o usuário final de blindagem? Complementando a pergunta, existe muita dúvida e eu sei, né, eu quero que você discorra um pouco sobre esse tema, porque como existe uma regulação, né, o Exército Brasileiro, que é o órgão regulador da nossa atividade, ele tem lá os seus protocolos, né, e normalmente o usuário do carro blindado está sempre, quando ele blinda um veículo, quando ele começa esse processo de blindagem do veículo, ele tem pressa, porque ele está fazendo por uma questão de segurança. Mas eu queria que você discorresse um pouco sobre o que é importante para que ele saiba de como funciona esse outro lado, né, que é o lado militar. Isso é muito importante, a gente conversar com o cliente final, né, esse público que a gente considera que está em crescimento, né? A gente vê infelizmente, número, né? São recordes que a gente não gosta de comemorar. Né, mas para o nosso segmento, e essa interação com o público, dele entender que ele faz parte do processo. Ele tem que saber que existe um processo junto ao Exército, que a blindadora também, né, depende das autorizações. É um processo que pode ser algumas vezes moroso por conta da região militar no qual o cliente está fazendo o processo dele de blindagem, onde fica situada a blindadora. Também tem a exigência da documentação, então muitas vezes o cliente acredita que é só entregar o carro, fazer o pagamento e inicia o processo.
Mas não, por que ele é importante conhecer e saber que ele faz parte desse processo? Quanto mais rápido ele for na entrega, né, muitas blindadoras cobram isso, olha, me entrega o documento do carro, me entrega a sua CNH, olha, eu vou obter a sua certidão, e ele entendendo do processo, simplifica, né? O que eu falo... Simplifica e agiliza. E agiliza, a gente vem para facilitar o essencial é a segurança, né? O objetivo dele é obter o carro dele seguro, e a gente tem que seguir os padrões, porque o Exército, sim, faz parte, e o Exército fiscaliza, cobra, existe um sistema, né, que chama Sicovabi. Esse sistema é justamente, ele faz a leitura de todos esses documentos, né? Esses documentos eles não são enviados em vão para um processo de blindagem. O Exército faz a análise crítica dessa documentação, tem uma assessoria jurídica dentro do Exército que também valida essas certidões. Então, quanto antes o cliente participar, entregar os documentos, assinar a declaração de idoneidade, e fazer isso de forma mais imediata e rápida, mais rápido vai ser a autorização, e aí sim a blindadora começa o seu trabalho. Eu vou fazer um comentário importante que o usuário saiba desse detalhe. Existe uma diretoria de produtos controlados os materiais que são aplicados na blindagem são controlados pelo Exército, são considerados PCS, Produto Controlado pelo Exército. E a diretoria que fica em Brasília, que controla todo esse sistema, ela dividiu o Brasil em regiões militares. Aqui em São Paulo, por exemplo, é a segunda região. E existe uma Secretaria de Fiscalização de Produtos Controlados. Diretoria e Secretaria. Cada região militar cuida da sua área. E há uma diferença, infelizmente, nos prazos, né? Eu acho que eu queria só complementando. Por exemplo, São Paulo, onde concentra 80% desse mercado, né? Ele tem já uma equipe muito mais preparada, vamos chamar assim, e dado a esse volume ele tem que ter uma certa agilidade. Mas é importante que o usuário saiba que tudo faz parte de uma exigência legal, porque é importante que tenha esse controle, porque o Exército quer saber que quem está desejando ou almejando um veículo blindado seja uma pessoa idônea. Por isso a necessidade, essa lista de documentos, não vou entrar em detalhes aqui agora, porque é um pouquinho extensa, mas é importante que você, usuário, providencie com agilidade, porque ninguém faz milagre, nem a blindadora, nem a Andréia, né? Nessa juntada de documentos, eles têm que estar todos lá, que são requeridos, e ela simplesmente faz essa junção, vamos chamar assim, e lança no sistema do Exército. E para o blindador, André, o que é importante também, porque esse programa aqui é dirigido tanto para o usuário final, como também para o blindador. É um programa de conteúdo tentando orientar, né, à medida do possível, o que é necessário. Para o blindador, o que você acha que é relevante ele saber em relação a essas normas ou como funciona o lado de lá? Como eu disse no início, né, o militar tem que entender o processo, né, desse mundo civil, das urgências, da demanda. A gente sabe que tem a pressão, tem a questão de prazo contratual, mas também nós temos que respeitar, né, o processo, principalmente a segunda região militar, que pelo menos aqui, né, a maior, e ela atua, né, ela tem que ser respeitada porque o trabalho deles é um trabalho de muito esforço também, temos que reconhecer, né, que o Exército... Quem não conhece não sabe, faz uma imagem até às vezes errada, né? Uma crítica exagerada às vezes, porque não conhece como é que funciona lá dentro. Exato, é exatamente isso. Então, o processo militar, né, o analista, ele não está ficando 24 horas, né, à disposição para a conferência, ele também tem os compromissos internos, então tem tudo isso, né, a gente sabe que tem alguns feriados, tem alguns compromissos de formatura interna, então tudo isso pode comprometer o prazo. Então, quando o cliente ele de alguma forma ele se envolve também com a entrega da documentação de forma rápida, o blindador também, ele hoje conta com assessoria justamente para isso, porque a gente já faz essa análise mais crítica, porque quando eu encaminho para o Sicovabi, eu encaminho com perfeição. Pronto, porque... para que não retorne. Exato. Deixa eu interromper, já interrompendo, mas você fez um comentário que é bastante importante eu citar aqui. Uma vez, eu era muito crítico quando eu atuava na área de blindagem e reclamava muito, porque demora para analisar, não sei o quê, e o coronel falou, Marcelo, presta atenção numa coisa. Dentro da área militar, nós temos, por força da Constituição, aquele analista, ele tem que cumprir atividades
do militar, que é educação física, treinamento de tiro e sei lá, outras atribuições que eles têm lá dentro. Isso está escrito na Constituição, é obrigatório. E nós aqui do setor privado, né, que não estamos enxergando e não sabemos como funciona lá dentro, a crítica é por conta disso. Como é que o analista não está ali agora, foi fazer educação física? Para nós é meio estranho isso, mas faz parte do setor militar, que evidentemente é diferente do nosso lado. E quando eu pergunto para você sobre o blindador também, né, por conta da sua necessidade de espaço, inclusive, para armazenagem do veículo, ele tem que ter autorização para tal, mas ele só pode entregar, aliás, só pode iniciar. Exato. É isso, né? O processo de blindagem, então assim, ele inicia com um documento que chama autorização prévia. Esse documento é o que permite a instalação do material. Então, muitas vezes o blindador ele pode receber o carro, fazer o checklist, desmontar, mas opa... Olha que interessante o que ela comentou agora. Para você que é usuário final, talvez não saiba, mas a blindadora só pode instalar qualquer produto controlado, ou seja, um PCE, naquele veículo, a partir da emissão da autorização prévia. Isso mesmo. Sem autorização, a blindadora pode simplesmente lavar o seu carro, desmontar o seu carro, mas não pode iniciar o trabalho, não é isso? Isso. Tá. E aí, com a autorização, né, e a blindagem acontece, no final do processo, né, por isso que tem essa questão técnica do engenheiro assinar um termo, o blindador, né, toda a responsabilidade, o tamanho da responsabilidade do blindador, né, neste processo, porque ele também assina esse termo, ali se responsabilizando pelo material que foi aplicado, pelas informações ali do projeto, né, existe, chama termo mosaico, né, justamente para dizer onde aplicou, o que aplicou, qual é o material, se esse material é um material certificado com conformidade. Então, essa documentação ela é remetida mais uma vez pelo sistema, né, que o sistema é nosso portal. O analista verifica. É o Sicovab. O analista faz a conferência, né? Então aqui no escritório hoje a gente tem um departamento só fazendo conferência de termo, conferência de laudos. A gente reforça aqui com o blindador que ele tem que ter um laudo fotográfico, né? Tem que ter todas as evidências de tudo que foi aplicado naquele carro, até para uma segurança, né? Posterior de acontecer alguma manutenção nesse veículo. Então, tanto o engenheiro quanto o blindador, né, o proprietário, ele responde sim, né, no termo. E com essas informações, né, quem está testando que o carro é blindado não é o Exército, é o blindador. E aí, com essas informações remetidas no termo, o Exército gera um documento que chama Declaração de Blindagem. Aí sim a gente está falando, agora eu posso entregar o carro. Outro detalhe importante para você, usuário de carro blindado também, às vezes fica questionando, pô, meu carro está pronto, por que você não me entrega? Eu estou indo aí buscar. Calma. Infelizmente não, né? Faz parte dessa regulação, esse tal, um dos documentos que é entregue quando o veículo fica pronto, que é o termo de responsabilidade, como a Andréa aqui falou, assinado por um engenheiro responsável, o Exército verifica, estando tudo ok, e emite um documento chamado Declaração de Blindagem. A blindadora só pode entregar esse veículo quando é emitido esse documento, não é isso? Exatamente. Então, assim, hoje, por mais que exista aí a urgência, depende também, mais uma vez, da análise do Exército. Então, os prazos, né, quando a gente retransmite essa documentação, que é o termo, que é o gran finale, né, de tudo que foi aplicado no carro, esse documento também segue para uma análise, ele não é automatizado, né? Ou seja, se o Exército não conferir também, não fazer uma checagem daquilo que foi... Ou seja, não passa batido, ele tem que olhar, né? Tem que verificar. E aqui cabe um elogio, né, aproveitando aqui o programa Blindagem em Foco, ao próprio Exército Brasileiro, que tem um sistema que ela comentou aqui, que chama Sicovab, que é um sistema que funciona excelentemente bem, e ele nos dá, ou dá ao fabricante, ao blindador, a todo ecossistema envolvido, a rastreabilidade dos materiais. Quem fabricou, para quem vendeu, em que carro foi instalado, está tudo nesse sistema. E segundo o próprio Exército comenta, né, a gente tem esse relato deles lá, que é um dos melhores sistemas do Exército inteiro. Da agilidade que ele tem, da automação que ele tem, né, e da segurança que ele dá ao blindador e ao usuário final. Galera, como última pergunta aqui, e tenho certeza que é assim que funciona, existe fiscalização, né? O Exército está sempre atento, né? E ele preocupado em boas práticas. Como é que funciona essa fiscalização?
Essa operação acontece, a gente, de forma inesperada, né, por se tratar de uma fiscalização. O que nós sempre orientamos, né, como assessoria aos blindadores, é que eles estejam de acordo com as normas, né, até compartilho o top 10, né, são as 10 coisas que devem ser avaliadas em uma fiscalização, como carros com autorização, entregas com declaração, apresentação da documentação dos fornecedores, justamente fornecedores com TR válido, documentação válida. Então, todas essas informações são apresentadas no dia da fiscalização e nós temos que cooperar com o Exército, que também é o papel dele, o trabalho dele fazer. E por isso que é importante você, que é blindador, ter sempre a documentação em ordem, fazer tudo dentro da regra ou dentro da regularidade, porque, né, quem não deve não teme, e a fiscalização é em prol do próprio mercado, para que tenha sempre boas práticas. Então, se você acredita que você trabalha corretamente, então não tem o que temer. A fiscalização, ela é necessária. André, obrigado mais uma vez pela sua gentileza em participar do programa Blindagem em Foco. Você, se tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão de algum tema que você queira que a gente aborde no programa, mande para nós através das nossas mídias sociais, que a gente vai tratar no programa. Voltamos já já. Estou aqui com o engenheiro Marinho, que é um amigo de longa data também, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Engenheiro Marinho, seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite para estar falando sobre um produto, né? Eu sou engenheiro Marinho desde 2002, atuo no segmento desde 89, na parte de vidros, né? Adquiri uma boa experiência no segmento, gosto muito do produto final, que é o vidro. Ele dá muitas opções de trabalho, né? E você consegue reproduzir vários materiais, como o vidro blindado em um veículo. São materiais compostos, né, laminados, para poder fazer um produto de segurança para o cliente final. Ou seja, passar segurança para quem é usuário e também para quem é blindador. E já engatando aqui nos comentários, eu já comentei sobre as várias, né, composições. Me fala um pouquinho, Marino. O vidro blindado, ele é um composto, né, com várias camadas de vidro e polímeros, e as diferenças principais entre um produto e outro, as pessoas às vezes comentam, esse produto é melhor, esse vidro é melhor, aquele é pior. Eu não costumo usar essa expressão de melhor ou pior, até porque é melhor para quem e melhor para quem, né? Exato. Mas existe inúmeras composições, é isso mesmo? Exatamente. O vidro é um composto com vidro, polímeros, e esse composto é prensado e fabrica esse pacote, né? Vamos chamar de pacote aqui, né? Vamos chamar de pacote, que vai dar a resistência balística que é desejada. Cada nível balístico vai ser uma espessura diferente da outra, né? Então, do nível 1 ao nível 3, que é o autorizado por um cliente final, né? Perfeito. E essas diferenças, eu estou vendo aqui, por exemplo, esse aqui é um poliuretano, né? Isso, um poliuretano de alta densidade, que ele vai, no composto balístico do vidro, ele vai ficar transparente. É isso que eu ia perguntar, porque ele é concebido assim, opaco, né? Você pode perceber aqui na câmera. Como é que ele chega a ficar transparente? Isso é um processo de pressão e temperatura, que ele vai ser comprimido no composto balístico. Pressão é utilizado uma autoclave que nada mais é que uma panela de pressão. Uma panela de pressão, que ele sofre a pressão e a temperatura ideal para ele ficar transparente, né? Se ele não sofrer um processo adequado, ele vai, com o tempo, ele vai ficar ou amarelado ou opaco, e com outros polímeros pode delaminar no vidro, a chamada delaminação. Deixa eu entrar no detalhe, você comentou agora sobre ele opaco ou não.
eu tenho o meu entendimento, eu queria só que você complementasse ou corrigisse até se eu estou falando verdade ou não. Eu já vi aí nas mídias sociais comentários de que o vidro com o tempo perde eficiência balística. Sim. E fica mais amarelado, como você falou. E eu, pelo que eu entendo, se o processo for bem feito, ele for concebido, o pacote bom, sim, ou seja, com a transparência adequada ou dentro da norma, existe a possibilidade de, com o tempo, ele ficar amarelado ou não, né? Com um processo adequado, né? Vamos falar de cozimento, né? Que sim, é mais simples do entendimento. O processo dele, ele tem que ser bem executado dentro do autoclave, esse cozimento, para quê? Para as moléculas dos polímeros estarem estabilizadas. Se ele não sofrer esse processo corretamente, elas ficam instáveis. Aí ela sofre com UV do sol, temperatura e outros fatores. E ele sai da panela de pressão já opaco. Se o processo não for adequado. Exato. Ele foi concebido ruim. Vamos chamar de ruim. Exato. Pode ser assim? Pode. Mas se ele saiu bonzinho assim, bem com a transparência legal, sim, com o tempo ele não vai ficar ruim. Não vai ficar. Esse é um detalhe importante, por isso eu fiz questão de ressaltar isso, porque, de novo, a gente ouve e vê nas mídias sociais, o vidro esse que é fabricado que tem uma longevidade, uma garantia maior contra a delaminação, de novo falando sobre isso, nós vamos depois aprofundar, ele não fica amarelo com o tempo. Ele tem uma diferença, e aí sim a pergunta de novo, já aproveitando, esse aqui é um composto com policarbonato. Vou até tirar aqui, ó. O policarbonato, ele é transparente, né? Ele tem uma transparência legal. E o policarbonato, com o passar do tempo, isso não é um defeito, me corrija se eu estiver errado, ele pode sofrer a delaminação, é isso? Isso. Ele tem uma memória. Você vê aí, ele é plano. Tá? Aqui. Isso. Pegando essa pequena peça aqui, você está notando que ela tem uma curvatura, que seria uma imitação de um para-brisa. Esse aqui é essa curva. Exato. O que vai acontecer? Esse material está pressionado aqui. Ele não sofreu uma curvatura natural num processo de temperatura que quebrasse essa memória dele. Ele vai continuar com a memória de planicidade. A tendência dele é voltar a ser plano. Se o material que faz a aderência dele não for um material de boa qualidade ou sofrer muito com a agressão do tempo e também processo bem feito, ele vai delaminar, soltar e fazer a delaminação e mostrar aquelas... Não sei se a imagem consegue captar aqui a delaminação, porque esse vidrinho aqui eu trouxe de propósito. Tem uma delaminação aqui que são manchas, né, que aparecem aqui, nada mais é que um descolamento das placas e entrada de ar. Exato. É isso. Exato. Tá. E esse material, isso não quer dizer que ele é melhor ou pior do que o outro. É isso que eu queria deixar claro para o nosso usuário de carro blindado, né? E também as blindadoras, que acho que o papel da blindadora é orientar o cliente dessas diferenças todas, né? Isso é muito importante para ele entender que todos eles têm a mesma eficiência balística. Só que esse fabricado com policarbonato tem algumas características e o fabricado com esse outro material, outras características. Entrando no assunto garantia, também vi nas mídias sociais que lá fora, na Alemanha, sei lá onde, não tem vidros com garantias de 10 anos, por exemplo. Quem dá garantia não é o fabricante. Eu posso determinar, se eu sou fabricante de vidro, não sou eu que determino quanto tempo eu vou dar de garantia? Exato. Assim, quem vai estar suprindo essa garantia é o fabricante. Então, se ele quer estender a garantia por 1, 2, 5, 10 anos, é ele. E ele tem que se atentar a um detalhe, não é a garantia total do vidro, é a garantia contra a delaminação. Importante. Então, é uma das características que pode ocorrer no vidro blindado. Que é o caso desse aqui. Exato. E que sofreu uma delaminação. Então você pode pedir a garantia desse vidro. Se tiver no prazo. Exato. Se tiver no prazo de... Determinado pelo fabricante. Pelo fabricante. Importantíssimo. É muito legal. É muito bom esclarecer isso para vocês, e principalmente, ou também para as blindadoras, porque às vezes tem blindadoras que não tem esse conhecimento dessas diferenças, desses compostos, né? Exato. E aí só fica atento à garantia, 10 anos, 5 anos, 3 anos e tal.
tudo é em função dos materiais. Isso, até erroneamente chega ao cliente garantia de 5 anos. Sofreu uma trinca espontânea, né? Pegou uma pedra no caminho, surgiu alguma falha que não seja delaminação, o cliente fala, tá na garantia, eu quero a garantia do vidro. Então tem que explicar que isso não cobre. Que isso não cobre. Aliás, nem a montadora cobre, tá? Exato. Só para vocês entenderem, se você tirar um carro da concessionária não blindado, estiver andando e quebrar o vidro, trincou de alguma forma, sim, a montadora não dá garantia pela trinca. Você passar num buraco e estourar a suspensão, ela não vai cobrir também. É isso. Então, essas garantias são determinadas pelo fabricante. Tá. Eu queria agradecer aqui a presença mais uma vez, Marino, e a oportunidade de você estar aqui com a gente e esclarecer um pouco mais. É uma pena que o programa tem tempo, né? A gente poderia passar a tarde toda falando sobre vidros blindados. E você, telespectador que tem dúvidas ou que quer que a gente comente alguma matéria sobre blindagem, mande aí através das mídias sociais o seu comentário, a sua sugestão, que a gente trata aqui no programa. Obrigado mais uma vez, Marino. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais um programa Blindagem em Foco, sempre abordando temas bastante interessantes. E não deixe de nos seguir nas mídias sociais, mandando o seu comentário, a sua sugestão de temas que você gostaria que a gente abordasse aqui no nosso programa. Obrigado pela audiência, obrigado pelo seu tempo. E assim encerramos mais um episódio do programa Blindagem em Foco. Hoje reforçamos que a segurança é um investimento inteligente e você merece a melhor proteção para a sua vida e patrimônio. Agradecemos ao nosso patrocinador oficial, Argos Vidros Blindados. Excelência em blindagem, transporte e soluções sob medida para a sua segurança. Continue conosco. Toda semana conteúdo exclusivo para você ficar um passo à frente. Blindagem em Foco. Conhecimento que protege. Até o próximo programa.